Bom dia, quinto ano. Hoje é quarta-feira, dia 30/9. Chegamos aí ao último dia do mês de setembro. Quarta-feira a gente tem aula de história e aula de matemática, tá certo? Pega lá o livro de história porque a gente precisa dar continuidade aos nossos conteúdos. Nós paramos na página 186, que foi uma atividade para casa, e agora a gente vai fazer essa correção dessa atividade de casa, correto? Vamos lá, página 186, livro Sucesso, História. Hoje a gente está dando história. Estou tão acostumada a falar em matemática que eu ia falar matemática. Mas lembrando que logo após a aula de história tem a aula de matemática, não é? Que a gente tem aí uma aula de matemática que a gente está trabalhando fração. Vou lembrar novamente sobre os jogos matemáticos, tá certo? Não esquece aí dos jogos matemáticos. Eu ainda não coloquei lá na agenda, no aplicativo, não é? Mas coloquei lá no grupo, que tem alguns alunos que fazem parte, mas eu vou colocar sim. E eu acredito que dia 2 a gente tem uma aula online, tá certo? E aí a gente vai falar também sobre os jogos matemáticos, tá certo? Vamos lá, livro de história, página 186. Correção. E logo após a correção, a gente vai dar continuidade aos conteúdos de história. E aí ele diz o quê? A gente está trabalhando entradas, monções e bandeiras. Aí eu passei para casa a página 186. Preencha os quadrinhos de acordo com as indicações. E aí, ó, eu tenho 2, 4, 6, 8, 9. Não é isso? 9 quadradinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá. Partiam de São Paulo e de pequenas cidades vizinhas. Eram as bandeiras. Partiam de diversos pontos do litorais. Entradas. Não tinha autorização da corte portuguesa. Eram as bandeiras. Viajavam sem saber o que queriam encontrar pela frente. Bandeiras. Não podia ultrapassar os limites do Tratado de Tordesilhas. Eram as entradas. Desciam pelos rios para abastecer o que se dedicavam à procura de minérios. Monções. Tinham autorização oficial de Portugal. Entradas. Descobriam riquezas minerais. Bandeiras. E, por último, aventuravam-se em busca de abastecimentos de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvoras e armas. Monções. Já no numeral 11, ele pede o seguinte: observe os diagramas, siga as setas e descubra o nome de algumas localidades onde os bandeirantes partiam. E o primeiro é Sorocaba. Sorocaba. O segundo é Taubaté. Taubaté. E o terceiro é Itu. Ok? E aí a gente terminou esse conteúdo que ele fala sobre. E aí falou muita coisa, não é? Sobre entradas, bandeiras e monções. Eu estava olhando, assistindo uma reportagem na televisão, e aí eu vi que aqui no Recife, gente, aqui no Recife tem algumas esculturas, algumas estátuas, não é? Se eu não me engano, era Fernão Dias Paz. Eu sei que foram duas estátuas destruídas aqui no Recife sobre alguns desses senhores que fizeram parte dessa história. E aí o vandalismo veio aqui em Recife e conseguiu destruir. Ontem foi até terça-feira que eu vi. Terça não, na segunda. Eu vi aí uma reportagem, não é? Que as pessoas às vezes não têm um respeito pela história do nosso país, não é verdade?
Porque é aquilo que eu disse, a história tem a ver com o passado. Foi passado, fez parte da minha história, não é verdade? A sua história, não é? Vai fazer parte da história dos filhos de vocês. A minha vida, o meu passado faz parte da história dos meus filhos, não é? Porque existe aí uma geração atrás da gente, não é? Existe minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, e aí a gente sabe que é uma história, né, muito antiga das nossas vidas. E aí as pessoas às vezes não têm consciência do que fazem, não é? Querem destruir as imagens, não é? De determinadas pessoas que fizeram parte da história do nosso país, não é? E fizeram parte também da história do nosso estado de Pernambuco, da nossa cidade do Recife. A gente vai para a página 187, porque a gente vai falar sobre a descoberta do ouro e as revoltas dos nativistas, tá certo? E aí, na página 187, ok? Olha só, se a gente estivesse lá na sala de aula e a Fabiana ia pedir para fazer a leitura, não é? Riquelme, começa a leitura. Aí Riquelme começava a ler. Aí tia Fabiana ia pedir silêncio, né, para que continuasse a leitura logo após que Riquelme parasse. Estão lembrados, gente, disso? Às vezes eu me lembro tanto dessa sala de aula, né? Como era bom a gente estar na nossa sala de aula. Não é verdade? Eu espero que tudo isso passe bem rápido para a gente poder voltar. Mas vamos lá. Enquanto a gente não volta, vamos lá estudar, tá certo? Eu fico aqui, vocês ficam aí em casa participando, acompanhando a leitura, tá certo? Coloca a data de hoje, que é dia 30/9/2020. Quem gostava de ler, tia Fabiana? Felipe gostava de ler, Riquelme gostava de ler, Emanuel gostava de ler, não é verdade? Tinha aqueles alunos que realmente gostavam de ler, e tinha aqueles alunos que não gostavam de ler não, viu? Ficava ali se escondendo para não ler. Mas vamos lá. A descoberta do ouro e as revoltas nativistas. O Brasil, entre o século XVII e o século XVIII, foi marcado por vários momentos denominados por alguns autores de revoltas nativistas. Por ser uma luta de nativos, os nativos do Brasil contra os estrangeiros e o domínio português. O ouro das Gerais. Desde os princípios da colonização portuguesa, se buscava ouro no Brasil. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passariam a chamar de Minas Gerais. Além do ouro, foram encontradas minas de diamantes e, a partir do século XVIII, as Gerais tornavam-se a região mais importante da colônia portuguesa. Diferentemente da zona do açúcar, com poucas e pequenas cidades, Minas Gerais era uma região altamente urbanizada, com a fundação de diversas vilas como Mariana, Sabará, São João del Rei e Vila Rica. Ou seja, eles encontraram aí muito ouro em Minas Gerais, não é? A revolta dos Beckman. A falta de mão de obra para a lavoura de cana-de-açúcar, em decorrência do fim da escravização dos indígenas, não é isso? Defendida pelos jesuítas e determinada pela coroa portuguesa, a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia de Comércio do Maranhão, que comprava os produtos da região por preços baixíssimos e os revendiam a Portugal por preço bastante elevado, não é? Enquanto os produtos vendidos na colônia eram muito caros e de péssima qualidade. Geraram, em 1684, a revolta liderada pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Ricos proprietários rurais que, aproveitando-se da ausência do governador, declararam no deposto, expulsaram os jesuítas e acabaram com a Companhia do Comércio, né? Na verdade, aí eles tiveram raiva porque eles não conseguiram mais escravizar os índios, né? Ele tinha aí uma mão de obra de graça, né? Revendia esse produto, a cana-de-açúcar, por preço altíssimo e de péssima qualidade. Não é verdade? Na página 189 tem aí uma demonstração do Beckman
que se esconde em sua fazenda pouco antes de ser preso, tá certo? O governo português mandou uma frota que prendeu os principais participantes da revolta e ainda enforcou Thomas Beckman. Olha só, enforcou, imagina, gente, naquele tempo, né? Onde não se existia aí a democracia, a república. Os jesuítas retornaram à região e continuaram seu trabalho. A Guerra dos Emboabas. As notícias da descoberta do ouro em Minas Gerais, espalhadas pelo Brasil e pela Europa, atraíram muita gente à região para garimpar, ou seja, eles procuravam ali ouro, né? Eles garimpo, né? Eles procuravam ouro. Os bandeirantes paulistas, acostumados a andar e minerar aquelas terras, achavam os recém-chegados de Emboabas, que em língua indígena significa forasteiros, apesar de se dizer também que significa aves de pés cobertos de penas, Emboabas, por causa das botas que os portugueses usavam. E aí tem uma estátua em Caeté, Minas Gerais, em homenagem à liderança de Nunes Viana na Guerra dos Emboabas. Na página 188, a gente vai dar continuidade. Vamos lá? Os paulistas consideravam-se donos da região e se ponderavam das terras, impedindo que outras pessoas explorassem o ouro, o que ocasionou violentos conflitos entre paulistas e emboabas. O desentendimento pela posse das minas teve início em 1707. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana e os paulistas por Manuel de Borba Gato. E aí você grifa esses dois nomes, que aí ele não está grifado, e aí você grifa. O mais importante combate deu-se às margens do Rio das Velhas, em que os bandeirantes paulistas prepararam uma emboscada para o Emboabas, mas a emboscada não surtiu efeito e os bandeirantes foram cercados. Morreram muitos paulistas e o que restaram resolveram vingar-se. Esse episódio ficou conhecido como o Capitão da Traição, em 1709. O episódio recebeu esse nome porque os bandeirantes se venderam a Bento do Amaral, que era líder dos Emboabas naquela batalha. E Bento jurou pela Santíssima Trindade que não iria fazer nada com os bandeirantes, mas quando eles largaram as armas, Bento decretou o massacre de 300 bandeirantes que se venderam. Porém, o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque, conseguiu restabelecer a paz entre eles, né? Mas aí ele matou, quer dizer, bastante gente. A Guerra dos Mascates. Chamou-se Guerra dos Mascates o conflito ocorrido em 1710 entre os senhores de terras e engenhos de Olinda e os ricos comerciantes em geral, portugueses que moravam no Recife, que eram chamados pejorativamente de mascate. O conflito foi gerado pelo endividamento dos senhores de engenho que tinham suas lavouras de cana financiada pelos comerciantes recifenses e que, com a decadência do preço do açúcar, não conseguiram pagar suas dívidas cobradas com juros altíssimos. Essa situação favoreceu o enriquecimento dos comerciantes recifenses, que eram os mascates, contribuindo para o crescimento do Recife, que passou a desejar libertar-se da tutela de Olinda e tornar-se uma vila independente política e administrativamente. Desejo este atendido pelo rei de Portugal, que demarcou os limites entre Olinda e Recife, tornando-se independente, não é? E aí houve aí a separação dessas duas cidades. No Recife foi erguido um pelourinho, um obelisco de pedra, que era símbolo da autoridade da administração. Portugal enviou um novo governador que prendeu alguns senhores de engenho e as lutas acalmaram-se. A paz foi restabelecida entre os holandenses e recifenses. O Recife passou a ser a capital da capitania de Pernambuco.
E aí a gente vai ver agora a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica. A gente tem aí uma imagem da Vila Rica e nós temos aí a casa de fundição em pintura, não é isso? E aí a gente vai fazer a leitura. Vamos lá? Em 1720, aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais, uma revolta motivada por favores econômicos. Na região das Minas, o ouro em pó era utilizado como se fosse moeda corrente. Quando foram criadas as casas de fundição em Minas Gerais, a circulação de ouro em pó foi proibida. A criação das casas de fundição foi a solução do governo português para evitar o contrabando de ouro e obrigar o colono a pagar imposto por tudo que fosse descoberto. Nas casas de fundição, o ouro e todo o metal encontrado nas minas, antes de serem derretidos e transformados em barras, tinham deduzidas a quinta parte, ou seja, o quinto, imposto devido à coroa portuguesa, que ficou conhecido como o Quinto dos Infernos. Essa cobrança provocou revolta nos mineradores e fez aumentar o contrabando, principalmente dentro das estátuas ocas de madeira, os chamados santos de Pauco, onde se escondia ouro em pó. Os revoltosos foram liderados por Felipe dos Santos e Manuel Mosqueira da Rosa. Na noite do dia 28 de junho de 1720, cerca de 2.000 pessoas invadiram e saquearam casas do ouvidor, magistrado, que os donatários colocavam em seus domínios no período colonial. Apesar das vitórias iniciais, a revolução foi vencida e seus líderes tiveram a casa incendiadas e foram presos e mortos. Gente, é muita história, não é? É muita história. Aí a gente viu a parte do Recife, a gente viu aí a parte da guerra, né? Tudo aí está relacionado a dinheiro, viu? A poder, a dinheiro, não é? Ao ouro que o nosso país tinha aí. E eles se achavam donos, não é? Vinham aqui e faziam o que eles queriam, não é verdade? A gente viu até aí a questão do Recife e de Olinda, que elas eram juntos e depois elas se tornaram dependentes e Recife passou a ser a capital da capitania de Pernambuco. Recife hoje é a capital de Pernambuco, não é verdade? Vamos lá. Na página 191, ele diz o seguinte: observe a imagem abaixo, que atividade econômica está sendo representada na imagem. Gente, aí é a extração do ouro, não é? As pessoas aí antigamente, elas diziam que iam aí para essas minas e elas iam fazer a extração do ouro, não é? Elas iam atrás procurar ouro, não é? E esse ouro, ele geralmente estava lá abaixo desse subsolo, não é? Do solo, subsolo da terra, não é? E aí eles procuravam esse ouro, não é? Tanto é que ele fala muito aí desse ouro, né? Ele diz aí que esse ouro, ele tinha, na região de Minas, o ouro ele aparecia em pó. Olha só quanta riqueza. Como se fosse moeda corrente. E aí eles começaram a utilizar o ouro como se fosse a moeda, como se fosse o dinheiro. A gente viu aí também que todas essas guerras estão relacionadas aí a essa descoberta, não é? E aí a gente fala do garimpo, não é? O garimpo é que quando as pessoas vão lá atrás à procura do ouro. Eu lembro ainda quando meu pai estava vivo, ele comentou comigo, né, que passou por grande dificuldade quando era jovem e foi para Minas Gerais fazer parte lá do garimpo. Ele foi atrás de ouro, né? Ele foi lá tentar a sorte para ficar rico, mas não aconteceu não, viu? Vamos lá. Na página 191, ele pergunta: que tipo de atividade econômica está representada a imagem? Aí, gente, é a extração do ouro. Não é isso? A extração do ouro. E aí a pessoa também precisa conhecer, não é, o ouro? Não é? Agora eu fiquei pensando. Imagina, será que se a gente encontrar, às vezes, um anel no meio da rua, a gente não tem conhecimento, será que a gente sabe reconhecer o que é ouro e o que é bijuteria? Vamos lá. Completa as afirmativas abaixo. Aí, ó, numeral 2.
Ó Brasil, entre os séculos 16 e 17, X, V, I, 10, 5, 6, 7, 17, foram marcados por vários movimentos denominados por alguns autores de revoltas nativistas por ser uma luta de nativos, os nativos do Brasil contra os estrangeiros e o domínio português. Vamos lá? 3. Relacione corretamente. 1 é mascate, 2 é emboabas, 3 capão de traição e 4 Thomas Beckmann. Primeiro quadradinho, vamos ver aí. Se você já fez ou se você está fazendo, vamos ver se você acertou. Nome dado, ironicamente, pelos paulistas aos forasteiros. Foi emboabas, não foi? Nome dado pelos olindenses ao comerciantes do Recife, mascate. Episódio que consumou a vitória do Emboabas sobre os paulistas, capão da traição. E, por último, apontado como a cabeça da revolta ocorrida em 1684, ele foi morto e foi enforcado. Thomas Beckmann. Ok? Passamos para a página 191, e aí ele diz, o que foi que gerou a revolta dos Beckmann? Vamos ver o que foi que gerou. Página 192. Quarto quesito, letra A. Foi a falta de mão de obra, gente. Falta de mão de obra para a lavoura e a insatisfação dos colonos maranhenses com a esse A é separado, viu, gente? Vou botar aqui. Com a companhia de comércio do Maranhão. Ok? Ponto. Letra B. O que aconteceu com Thomas Beckmann? Ele foi preso e enforcado. Letra B. Foi preso e enforcado. Imagina como era feito antigamente, né? Aff. De acordo com o texto, o ouro das Gerais, o que aconteceu no final do século XVII? Vamos lá. Os bandeirantes paulistas, numeral 5. Os bandeirantes paulistas acharam
jazidas de metais preciosos no interior em uma região que eles passariam a chamar de Minas Gerais, não é isso? De Minas Gerais. Correto? No sexto quesito, a gente tem o seguinte. Em relação à guerra dos Emboabas, pinte a resposta correta. As questões abaixo. Aí, letra A. Em que local aconteceu os conflitos? Foi em Minas Gerais, não é isso? Letra A. Minas Gerais. Letra B. Vamos ver qual foi a letra B. Quem estava envolvido nos conflitos? Paulistas e portugueses. Paulistas e portugueses. E aí você pinta, tá certo? Letra C. Quem liderava os Emboabas? Aí você vai dizer que era Manuel. Vou apagar aqui. Letra C era Manuel Viana. E a letra D, em que ano a revolta teve início? Em 1707, não foi isso? 1707. Pronto? Essas são as respostas. Ok? Na página 193, a gente vai dar continuidade aí. Vamos lá? Responda ao que se refere à afirmativa a seguir. Era um apelido dado aos portugueses recém-chegados nas regiões do garimpo, que significava forasteiro, invasor ou aves de pés coberto de penas. Esse é fácil, gente, que eram os Emboabas, não é isso? Emboabas. Correto? Explica o que aconteceu no Capão da Traição. E aí a gente vai explicar agora. Vamos lá? Qualquer coisa você vai dar pausa aí, tá bom? Vamos lá, que a tia Fabiana precisa pagar. Os bandeirantes, aqui é o 7º, aqui é o 8. Os bandeirantes, eles invadiram, não foi? Não, os bandeirantes paulistas prepararam uma emboscada para os Emboabas. Mas a emboscada não surtiu efeito. E os bandeirantes foram cercados. Vamos para o numeral 9.
Em relação aos paulistas e emboabas, o que fez o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque? Ele conseguiu restabelecer, gente. Conseguiu restabelecer a paz entre os paulistas e os emboabas. Correto? Vamos para o próximo. Numeral 10. E aí o 10 eu vou colocar aqui, tá certo? Vamos lá. 10. Circule a resposta certa. Aí eu tenho letra A. Em que ano aconteceu a Guerra dos Mascates? Em 1710. Você vai lá e circula. Letra B. Em que locais a Guerra dos Mascates aconteceu? Recife, Olinda ou Olinda e João Pessoa? Recife e Olinda. Tanto é que houve aí a separação, Recife e Olinda. E Olinda ficou conhecida como a capital da capitania de Pernambuco. E hoje ela é a capital de Pernambuco. Nessa época, qual era o produto que estava em decadência? Era o açúcar. Açúcar. Ok? E aí ele pergunta no 11, quem é que estava envolvido na Guerra dos Mascates? Vamos ver quem é que estava envolvido aí. Numeral 11. Senhores de engenhos. Senhores de engenhos. Engenhos. Quem mais? Senhores de engenhos de Olinda. Olha só. E os ricos comerciantes. E os ricos comerciantes. E os ricos comerciantes que moravam em Recife. Ok? Terminamos aí a página 193, tá certo? Coloca a data de hoje, que é dia 30. 30/8. Não, 30/9, gente. Ai, tô ainda no mês de 9. Tô ainda no mês de agosto. Olha só. A gente foi até a página 193. Então, coloca aí pra gente não esquecer, tá certo? Olha, gente, eu vou procurar um vídeo para que eu possa passar para vocês na nossa aula online, dia 2, tá certo? E aí eu vou procurar um vídeo que fale aí sobre esses conteúdos, que é a descoberta do ouro e as revoltas dos nativistas, para que a gente possa ver, assistir juntos lá na nossa aula online, que vai acontecer dia 2, tá certo? Hoje é dia 30, quarta-feira, sexta-feira, não é isso? Sexta-feira a gente tem lá uma aula online. Eu acredito que é sexta-feira, mas eu vou confirmar, tá certo? Lá também a gente vai poder tirar as dúvidas sobre os jogos matemáticos, tá certo? Olha só, daqui a pouco tia Fabiana volta com matemática. A gente tá trabalhando aí fração, né? A gente tá trabalhando fração. O que é que a gente tá trabalhando em fração, tia Fabiana? Olha só. Já tô aqui, ó, frações equivalentes, não é isso? Então, quinto ano, daqui a pouco a gente tem um novo encontro. Fica aí ligado. Beijo, meu quinto ano.